Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e hoje eu venho aqui falar sobre o livro Gigantes Adormecidos, do Sylvain Neuvel. Esse aqui é um lançamento da Suma de Letras, até agora não vi muita gente falando sobre esse livro, mas é uma história incrível. Se algum de vocês se interessar em comprar, eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo na descrição, e comprando por esse link vocês ajudam o canal a crescer, então não deixem de dar uma olhada aqui embaixo. Bom, no início desse livro nós vamos conhecer a Rose, que é uma menininha que acabou de ganhar uma bicicleta. E ela decide que vai passear com a bicicleta antes do anoitecer. Só que ela chega a certo lugar onde ela começa a ver umas luzes turquesas bem estranhas e isso chama a atenção dela. Ela se aproxima um pouco para ver de onde estariam vindo essas luzes, só que de repente ela acaba caindo num buraco e fica desacordada. Quando ela acorda, já quase na manhã do dia seguinte, o pai dela já está lá, uma equipe de bombeiros já está lá também. Só que aí as pessoas começam a perceber que ela não caiu num simples buraco. Visto de cima, dava para perceber claramente que ela caiu no meio de uma mão, nesse formato como se estivesse segurando alguma coisa. Uma mão de mais de 6 metros de comprimento, que é como se fosse uma escultura, mas de um metal meio desconhecido. E ao redor do buraco, na verdade nas paredes do buraco, também tinham umas placas desse mesmo metal com inscrições e símbolos completamente desconhecidos que emitiam essa luz turquesa. Depois desse acontecimento nós temos um salto na história. A Rose acaba se formando em física e em certo momento ela acaba se envolvendo com a pesquisa desse artefato que ela descobriu quando era criança. Só que tudo é muito misterioso, ninguém sabe quem criou aquilo. Depois de examinarem as placas e as mãos, eles descobriram que aquilo data de mais de 3.000 anos e também é feito de um metal muito raro, que seria muito difícil de conseguir naquela quantidade. Então mesmo após muitos anos, eles ainda não avançaram muito na pesquisa. Só que aí, nessa época em que se passa o livro, acaba se formando uma equipe nova que vai conseguir dar um avanço a essa investigação, vai perceber coisas que ninguém tinha percebido antes e alguns mistérios começam a ser levemente solucionados. Mas não tão solucionados assim, porque eles ainda ficam bem perdidos. Eles começam a perceber que talvez existam outras partes além da mão, outras partes do corpo. E também depois eles começam a supor que isso talvez não seja uma estátua, talvez seja um tipo de arma, não sei. Eu não vou dar muito detalhes sobre isso, porque vocês vão ter que ler pra descobrir o que acontece aqui nessa história. Algo muito legal aqui é que eles não ignoram todo o cenário político da situação. Então existem vários tipos de conflitos entre países, ameaças, acordos, até porque uma descoberta dessa não poderia passar despercebido, não é mesmo? Do meio do livro pro final, eu achei que a história deu uma desacelerada, eu achei que ela ficou um pouco mais lenta, porque chega num momento que você já sabe mais ou menos o que tá acontecendo, mas ainda falta um pouco pros cientistas chegarem lá. Não sei se eu tô sendo muito clara, eu tô tentando falar sem dar spoiler, mas eu achei que teve uma parte do livro em que a história ficou bem mais lenta do que o normal, mas ainda assim é uma história incrível. Eu amo esse tipo de coisa que envolve mistérios antigos, tem um certo toque de Lovecraft aqui na história também. É uma ficção científica muito legal mesmo. Eu acho que eu não comentei isso, mas esse livro é quase todo escrito por entrevistas. Existe um cara X que meio que sabe de tudo sobre todos. A gente não sabe o nome dele, a gente não sabe quem ele é e nem os cientistas sabem quem ele é. Ele é meio misterioso, mas ele meio que comanda tudo e sabe de tudo também. Então ele faz essas entrevistas e ele grava as conversas, então tudo que nós estamos lendo aqui são arquivos guardados por ele, eu acho. Também tem algumas partes que são diários dos cientistas e coisas assim, mas a maior parte são entrevistas entre esse cara misterioso e os outros envolvidos na história. Isso faz com que a história fique rápida, porque é basicamente tudo diálogo. E eles não fogem muito do ponto. Por mais que tenha uma ou outra cena mais pessoal dos personagens, eles estão sempre falando sobre o assunto principal. Isso é realmente muito legal, o autor não perdeu a linha em nenhum momento. Mas agora eu vou ter que dar uma notícia ruim pra vocês. Esse livro não é uma história que começa e termina aqui. Existe uma continuação que ainda não foi lançada nem nos Estados Unidos. Ou seja, nós vamos ficar aí sofrendo, esperando por essa continuação. E o legal é que assim, no final, eles dão a entender que algo vai acontecer, só que não vai acontecer nesse livro aqui. E além disso, na última página, exatamente na última página, ou na penúltima, sei lá, mas é exatamente no final do livro, quando você tá terminando de ler, você recebe uma revelação assim, pá, que é pra você ficar bem louco pra ler a continuação. Ou seja, por mais que esse livro tenha sido muito bom, por mais que eu tenha me apaixonado por essa história, eu sei que os próximos vão ser melhores ainda, se o autor conseguir manter essa mesma linha, né? Mas o que dá a entender é que a próxima história vai ser muito melhor. Próxima história não.
vocês entenderam, né? A continuação dessa história aqui. Então nos resta torcer pra esse homem publicar logo esse livro. E também pra Suma de Letras publicar logo aqui no Brasil também. Mas enquanto isso, gente, leiam Os Gigantes Adormecidos, porque vocês vão gostar muito, a história é maravilhosa. Eu espero muito que vocês tenham se interessado pelo livro. Sem contar que essa capa tá maravilhosa, eu não sei nem o que dizer. Na verdade, o que me chamou a atenção no livro foi a capa. Aí depois eu dei uma lida na sinopse e acabei comprando, mas o que me chamou a atenção mesmo, a princípio, foi a capa. Então eu acho que não tem motivos pra vocês não lerem esse livro. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.